Ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia, desapareceu, pois Deus o levou. Hoje, leia Gênesis, capítulo 5. Olá, tudo bem com você? Quero te agradecer pela presença aqui. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, refletindo um pouco sobre o livro de Gênesis, no capítulo 5. No verso 1 já começa dizendo assim: este é o livro da genealogia de Adão. É muito comum a gente começar o ano bíblico, quando chega nessa parte de genealogia, as pessoas ou pulam ou desistem logo. Isso vai ficar mais forte ainda quando a gente chegar no livro de Números, que são muitas genealogias. Eu já queria que você entendesse aqui uma coisa muito importante. É através da genealogia que a gente traça essa linha histórica, então, até chegar em Cristo, o descendente tão esperado e tão desejado. A cada nascimento, então, de um primogênito, a expectativa era muito grande para que esse fosse o descendente. Eu fico imaginando, então, Eva tendo o primeiro filho, nesse caso, Caim. Com certeza, Eva imaginou que aquele filho seria um descendente. E por isso ela deixa muito claro, esse filho é adquirido do Senhor. E quando Jesus nasce, então, traça toda essa genealogia, a gente observa, então, a veracidade histórica da Bíblia, de sua história, através da genealogia. Ou seja, cada família dessa existiu de verdade. É por isso que a genealogia está aqui, para mostrar para a gente que essas famílias existiram. E um ponto importante, quando a gente olha no início da história, a comunicação era transmitida de maneira oral, eles não escreviam. E a gente observa então, e vai observar aqui, esses primeiros seres viveram muito tempo. Isso é muito importante ser destacado aqui na genealogia. Por quê? Porque ao viver muito tempo, eles tiveram então a possibilidade de propagar, de difundir tudo aquilo que eles viveram no início e transmitindo então de geração em geração, para que Moisés tivesse acesso a isso e pudesse então escrever. Lembrem, o conhecimento era transmitido de maneira oral para as pessoas. Moisés teve acesso à criação e tudo isso que aconteceu graças à longevidade dessas pessoas, o conhecimento da criação. O capítulo 5 então apresenta 10 parágrafos. Eu queria que você percebesse a estrutura desses parágrafos, porque a estrutura se repete em todo parágrafo. E a estrutura do parágrafo é muito simples. Se você acompanhar a sua Bíblia, você vai perceber que a estrutura começa dizendo quantos anos tinha a pessoa quando gerou o descendente, quanto tempo a mais ele viveu depois que gerou esse descendente. Depois diz que ele teve outros filhos. Depois diz o total de anos que ele viveu. E depois o personagem morre. Encerra assim em todos, com exceção de um personagem que a gente vai dar destaque. Então a gente vai observar aqui nessa genealogia que todos vão seguindo nessa ordem então. A Bíblia diz que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Olha quanto tempo as pessoas viviam naquela época. O que a gente observa aqui? Por viver tanto tempo, Adão conseguiu, então, perpetuar, então, o conhecimento da criação. Adão teve contato com Deus, Adão presenciou tudo isso. O nosso bom Deus, então, permitiu Adão viver tanto tempo para que o conhecimento da criação fosse passado de geração em geração. Por ter vivido esse tempo, 930 anos, e a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, eu fico imaginando tanto de filhos que esse casal teve. E o tanto de gente que teve acesso a essa informação. A informação da criação, da semana literal e de tantas outras coisas boas que aconteceram antes do pecado e até o momento do pecado. No capítulo 5, verso 1 e 2, também traz uma informação muito importante que eu queria destacar com vocês. E diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. A Bíblia diz que nós somos seres humanos. Essa ideia científica de que nós somos animais racionais, isso não é bíblico. Como eu disse no início, nós não somos produto de uma explosão, muito menos fruto de um processo evolutivo. Nós não somos animais racionais, nós somos seres humanos. E nesse capítulo da Bíblia, isso aparece de maneira muito clara. Deus define a questão do gênero do casal, quem é homem e quem é mulher, e também reforça mais uma vez que Deus nos criou como ser humano. Nós não somos animais racionais, nós somos seres humanos e temos supremacia entre os animais, porque Deus nos criou para dominar os animais, para dominar perante eles. E um personagem que eu queria destacar aqui nesse capítulo é Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Destaque importante: Enoque andou com Deus. Enoque vivia na presença de Deus, de modo que Deus o levou para si. A Bíblia deixa muito claro que Enoque não passou pela morte. Mas a Bíblia também traz uma outra curiosidade sobre esse homem. Ele foi o primeiro profeta da Bíblia, não sei se você sabia disso. Porque lá no livro de Judas, um livro bem pequeno ali antes do Apocalipse, um livro que só tem um capítulo,
Diz assim no verso 14: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Queria encerrar com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para cima. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que possamos andar com ele. Para contemplar essa visão de Enoque. Enoque deixou muito claro em sua profecia que Deus vem com milhares de seus santos para exercer juízo sobre ele. E nós precisamos andar com Deus, para que naquele grande dia do juízo, Deus possa então nos salvar e nos levar para viver. Quer você ser igual a Enoque, andar com Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa, o segredo de andar com Deus é muito simples. É todo dia ler um pouco da Bíblia, é todo dia ter contato. Por isso eu quero fazer um apelo a você aqui. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Esteja todos os dias lendo a sua Bíblia e nos acompanhando aqui. Vamos juntos andar com Deus durante todo o ano de 2024. Que Deus te abençoe. E antes de fechar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, faça seu comentário aqui, qual foi a parte desse capítulo que te chamou a atenção. Se teve alguma dúvida, alguma pergunta, você pode interagir conosco também. Marque amigos seus que você gostaria que estudasse a Bíblia conosco. E não deixe de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, com amigos e familiares. Pessoas que você gosta muito, que você deseja que esteja mais perto de Deus em 2024. Deus te abençoe.